Você tá vendo esse cara aqui de branco, aqui no meio dessa galera? Pois é, esse cara aí sou eu. Eu tô dançando quadrilha em uma noite de sábado na casa de um dos meus amigos. Mas tá, e aí Daniel, o que isso tem a ver com o conteúdo do vídeo? Presta bastante atenção, cara, presta atenção. Isso é uma festa junina. Me responde uma coisa. Quais são os maiores motivos pelos quais as pessoas hoje vão em uma festa junina? Para se socializar e pra o quê? Comer. Exatamente, cara. Um dos maiores motivos pelos quais as pessoas vão a uma festa junina hoje é simplesmente para comer as comidas típicas, que são basicamente lotadas de sódio, de açúcar, de lactose, glúten e todo esse tipo de coisas que hoje em dia as pessoas consideram péssimas para a estética e para a saúde. Mas diferente dos meus amigos que estavam ali dançando, eu tinha absoluta certeza de que eu não precisava ficar recusando ou evitando nenhum daqueles doces, aquelas comidas que eu gosto. Porque sem brincadeira, eu amo festa junina por causa das comidas. E por que eu não precisava ficar evitando ou recusando? Porque no dia seguinte, na semana seguinte, eu não ia ter que correr atrás do prejuízo fazendo uma corrida de 20 quilômetros. Eu não ia ter que ficar com fome no café da manhã, no almoço, na janta, comendo coisas que não me saciam só para compensar as porcarias que eu comi naquela festa. Mesmo sem fazer nada disso que as pessoas costumam fazer depois de comer essas coisas, eu ainda assim ia conseguir manter a minha saúde sem ter nenhuma crise de pressão alta, nem hiperglicemia. E eu também não ia ter aquele pico, né, de colesterol que a galera fala. Eu não ia ter nada disso, cara. Tu vai entender daqui a pouco por quê. Cara, o que eu vou te mostrar nessa palestra hoje é exatamente o que me permitiu ter tranquilidade para aproveitar tanto essa festa junina com os meus amigos, quanto uma ida no cinema, uma ida a um rodízio, um restaurante, o Natal com a minha família, o aniversário de um primo pequeno, regada bolo, doce, esse tipo de coisa. Tudo isso sem me preocupar com as coisas que eu ia comer. E sem peso na consciência, sem ter que correr atrás do prejuízo no dia seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte inteiro, cara. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai ficar aí até o final, porque hoje nessa palestra eu vou te mostrar exatamente o passo a passo de tudo que eu faço. Presta bem atenção. Eu não vou te mostrar a melhor coisa que você tem que fazer, não. Eu vou te mostrar o que eu faço, ok? Pode funcionar para você, pode não funcionar. Então você vai descobrir só vendo o que eu vou te mostrar. Então eu vou te mostrar o passo a passo de tudo que eu faço para poder me permitir me sair bem de cada uma dessas situações sem a mente pesada, sem a consciência pesada. Só que olha só, antes de te mostrar o passo a passo de tudo isso aqui, eu quero te falar sobre uma coisa que eu descobri pesquisando no meu horário de lazer pela madrugada na internet. Presta bem atenção nisso aqui, velho. Olha só isso aqui. Se você não sabe, eu sou um grande fã de automóveis. Eu sou entusiasta, né? Que os caras falam. Eu sou entusiasta de automobilismo, de carro, de moto, esse tipo de coisa. Eu gosto muito. Eu gosto muito de performance esportiva, de carros esportivos, de mecânica no geral. Recentemente eu decidi pesquisar sobre como eu poderia melhorar a performance do meu carro. Quais peças eu poderia trocar no motor para fazer meu carro correr mais, ter mais desempenho, ter mais estabilidade na estrada, numa viagem e tudo mais. Então, assistindo um daqueles vídeos na internet sobre o assunto, foi quando eu descobri uma coisa que me fez perder a respiração por alguns segundos. Sabe quando você escuta uma coisa que te choca? Que te faz colocar a mão no rosto assim, ó. Você ouve aquele tapa na cara assim, ó. E você respira profundamente e fala: uau! Pois é, foi exatamente assim que eu fiquei quando eu descobri isso. E eu vou te mostrar aqui o que foi que eu descobri. Olha isso aqui, cara. Presta atenção nisso aqui. Numa pista fechada, os caras colocaram 3 carros para correr. 3 carros diferentes. Um dos carros, o primeiro carro, ele tinha pneus próprios para corrida, uma suspensão super firme para fazer boas curvas na hora da corrida, na hora do tempo de volta. Mas o motor dele não era tão forte assim, era um motor bem mediano. O segundo carro tinha um motor super forte, era um motor de carro de corrida de verdade, mas os pneus do carro não eram os pneus próprios para corrida. A suspensão do carro era mais voltada para o conforto do dia a dia. Se tu é um cara que entende de carro, tu vai saber que uma suspensão voltada para o conforto, ela não te permite fazer
curvas muito fechadas em alta velocidade, porque senão o carro roda. E o último carro era um carro que os pneus não eram os melhores para a corrida, mas eram o suficiente para ter firmeza no asfalto. A suspensão não era a mais firme, mas era o suficiente para não deixar o carro escapar na curva. E o motor era forte, mas nem se comparava ao motor do segundo carro. Ou seja, esse carro ele era o carro mais assim, ele não era o melhor em tudo, mas ele dava conta em alguma coisa ali. Então os caras colocaram os carros para fazer o tempo de volta. O carro com o melhor motor saía na frente em todas as retas da pista, enquanto o carro com o melhor conjunto de pneus e suspensão fazia as curvas com mais velocidade, perfeitamente. O outro carro, que era o mais balanceado, ele não era nem melhor na curva e não era nem melhor nas retas, então você não via aquele carro se destacar em nenhuma daquelas coisas. Só que, para minha surpresa, o carro que fez o melhor tempo de volta na pista não era o carro com o motor mais potente e também não era o carro com os melhores pneus, as melhores suspensões, mas sim o carro que era suficientemente balanceado em cada uma das especificações. Ele não era o melhor em nenhuma daquelas especificações, mas no final ele fez o melhor tempo de volta, que na realidade é o que realmente interessa para quem quer fazer uma corrida, velho. Você quer fazer o melhor tempo, você quer ganhar. E foi isso que o carro fez, ele entregou a vitória. E o que isso tem a ver com o que eu quero te mostrar hoje? Isso tudo quer dizer que o que vai determinar que a gente alcance ou não o resultado que a gente quer, e no caso o resultado que eu estou falando aqui é um resultado de estética, você ter um corpo bonito, você ter uma saúde em dia, uma saúde de ferro, não é apenas um outro requisito que vai fazer a gente alcançar essas coisas. Não é apenas uma outra coisa que a gente faz bem, mas o equilíbrio entre essas coisas. Ou seja, não adianta eu fazer o melhor treino do mundo se minha alimentação, se os meus hábitos de vida não estão de acordo. Não adianta eu fazer a melhor dieta do mundo, comer de maneira extremamente saudável se o meu treino, se os meus hábitos de vida não estão alinhados. Vale muito mais eu fazer um treino o suficientemente bom, uma dieta o suficientemente boa, não perfeita, e os meus hábitos de vida estarem de acordo, que eu vou conseguir ter muito mais resultado. Porque olha só isso. Infelizmente, muitas vezes nós somos extremamente regrados para apenas uma coisa. Ou seja, às vezes a gente faz uma alimentação extremamente saudável, ou então a gente tem hábitos muito saudáveis, ou então a gente tem um treino perfeito, aquele treino que se encaixa perfeitamente com a gente. E o maior erro que a gente faz é focar apenas em uma dessas coisas. Ou seja, isso faz com que o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço seja jogado no lixo. Porque mesmo se esforçando muito em uma coisa, a gente não vai conseguir atingir o resultado que a gente quer. Em outras palavras, o que faz a gente perder resultado, o que faz a gente perder saúde, estragar a saúde, não é só um lanche que você come no restaurante com seus amigos, não é só uma porcaria que você come no Natal com a sua família, não é um treino mal feito durante uma semana de provas da faculdade, ou então um treino que você não consegue fazer direito porque você está viajando. Mas o que estraga realmente é a vida que a gente leva dia após dia. O conjunto de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Entendeu? Você está entendendo um raciocínio aqui? Então, quando eu falei lá na frente que eu não me preocupava com o que eu ia comer naquela festa junina, é justamente isso que eu quero dizer. Os meus hábitos de vida durante o meu dia a dia são tão fixos, são tão bons, são tão constantes, o conjunto de coisas que eu faço é tão constante que não é um lanche, não é uma batata frita, não é um sanduíche que eu vou comer naquela noite que vai estragar os meus resultados, que vai estragar a minha saúde. Você tá entendendo isso? Então continua comigo aqui, presta bastante atenção. Olha só, mesmo depois de 9 anos de experiência com atividade física, com alimentação, estudando sobre cura de doenças, tentando manter uma rotina extremamente saudável, com a alimentação mais certa possível, para finalmente ter o corpo exemplar, a saúde de ferro. Foi fazendo isso, foi buscando fazer isso, que eu caí na maior armadilha que a maioria das pessoas caem quando tentam buscar a mesma coisa. É uma armadilha que a maioria das pessoas caem e eu também caí. Olha só, pode ser que isso esteja acontecendo com você também, então presta atenção. Infelizmente, a maioria de nós temos uma coisa chamada pico de motivação externa temporária. Você vai entender o que eu quero dizer com isso.
O que significa o pico de motivação externa temporária? Isso significa que é quando nós, por algum motivo que mexeu com a gente naquele momento, tentamos de uma hora para outra mudar drasticamente nossos hábitos que já estavam enraizados. Ou seja, de uma hora para outra, por algum motivo externo, a gente tentou mudar nossos hábitos de vida que já estavam enraizados dentro da gente. E o que eu tenho para te falar é o seguinte: é muito raro alguém conseguir mudar os hábitos de vida drasticamente de uma hora para outra depois de anos fazendo o contrário. Eu sei que existem pessoas que conseguem fazer isso. Eu não estou falando que não é possível, eu estou falando que é muito difícil. É muito difícil isso acontecer. O padrão normal é que isso não aconteça, ok? Existem sim pessoas que são fora da curva, mas não é o padrão. Uma rotina de vida extremamente saudável, sem erro na alimentação, sem erro no treino, nos hábitos de vida, e faz com que você seja extremamente ativo em todos os sentidos, ela é muito boa sim, ela é excelente para o corpo, para a saúde, mas não significa... Presta atenção, isso não significa que você vai se sentir bem, que você vai acordar todo dia 100% disposto para fazer aquilo todos os dias. Presta atenção, pode acontecer, é muito comum de acontecer que depois de alguns dias que você fez essa mudança drástica, você acabar caindo numa rotina extremamente maçante, sem prazer de continuar fazendo. E se já não bastasse a gente não conseguir atingir o objetivo que a gente colocou para atingir, para cumprir, né? A gente acaba perdendo a autoestima por causa disso. E olha só, existe um alto risco da gente entrar em um conflito mental, uma falta de sono por preocupação de que se a gente resolver parar com aquilo de uma vez, de repente, a gente acabar se sentindo mal por não conseguir cumprir o objetivo que era tão simples. Os nossos amigos, nossos familiares podem achar que a gente não consegue honrar os nossos compromissos, nossos objetivos. E isso é péssimo. Por mais que você ache, não tô nem aí pro que as pessoas pensam de mim, não tô nem aí pro que as pessoas vão achar. Cara, no seu inconsciente, no seu subconsciente, a sua mente tá aí sim, porque a gente vive em sociedade e a sua mente se importa com o que outras pessoas pensam. Então isso acontece porque aconteceu comigo. Presta atenção. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa e pode estar acontecendo nesse momento com você. Então, para resumir isso aqui, velho, é muito raro de você conseguir mudar seus hábitos de vida drasticamente. Ou seja, você comia uma porcariazinha aqui, uma outra ali, não treinava tão bem. Aí do nada você foi lá e começou a ser um atleta exemplar. Você começou a virar uma pessoa exemplar na saúde, velho. Dificilmente você vai conseguir manter isso por muito tempo. E se você tentar manter por muito tempo, você vai acabar caindo nesse pico de motivação externa temporária. E olha só, o grande motivo pelo qual a gente cai no pico de motivação externa temporária é porque muitas das vezes o ambiente que a gente está inserido, o ambiente ao nosso redor, os vídeos que a gente assiste na internet, as coisas que a gente lê, isso tudo faz a gente sentir que estamos agindo de maneira que eles consideram errada. Presta atenção, que eles consideram errada. Se você perceber, eles falam bem assim: se você não mudar isso aqui agora, você vai sofrer sérias consequências negativas. E bicho, isso faz muito mal para nossa cabeça, presta atenção. Isso faz a gente dar aquele pico de motivação, a gente faz a gente tomar aquela atitude imediata, sem pensar muito. Faz a gente agir com urgência, gera uma urgência dentro da gente, que faz a gente imaginar que se aquilo que a gente está fazendo naquele momento não for mudado agora, a gente vai sofrer consequências negativas. Então, a culpa de todo esse problema, desse pico de motivação, não é nossa, porque a gente cai em um ciclo de problemas que eles fazem parecer urgente. Às vezes, esse problema não é nem tão urgente assim, mas os caras, as coisas que a gente vê na internet, os vídeos que a gente assiste, faz com que aquele problema se torne muito maior do que ele realmente é. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, eu via muitos vídeos sobre maromba, sobre estilo de vida de musculação no YouTube, nos fóruns da internet. E nesses lugares eu acabava recebendo muita influência do jeito como os caras se vestiam, o que os caras comiam, como os caras falavam. Então, pra mim, hoje em dia é muito fácil identificar pessoas que seguem ainda esses caras na internet. Porque geralmente, não sei se você já reparou, geralmente os caras que seguem esse estilo de vida, eles agem bem assim. Eles levam pra todo lado que eles vão uma marmita com batata doce e frango,
Maioria das vezes esses caras usam aquelas camisetas regatas com marca de suplemento e geralmente eles costumam chamar outras pessoas de frango por qualquer motivo que seja. Não sei se você já reparou isso. Mas felizmente, para minha alegria, para nossa alegria, eu acredito que hoje eu consegui sair dessa situação de sofrer essa influência tóxica que me fazia cair nesse pico de motivação externa temporária. Porque olha só, o que foi que eu fiz? Eu resolvi mudar meus hábitos de acordo com a minha necessidade, respeitando as minhas individualidades. Eu não deixava de fazer as coisas que eu gostava, e tudo isso de maneira gradativa. Ou seja, eu não dava mais um choque no meu corpo fazendo uma coisa, mudando um hábito meu drasticamente. Eu não forçava fazer coisas que eu ainda não dava conta de fazer. Eu não seguia os mesmos treinos, as mesmas dietas que eu via os caras fazerem na internet. Porque lembre-se, eu quero que você se lembre disso aqui. O que realmente nos faz atingir o resultado não é apenas uma ou outra coisa que a gente faz de diferente, de melhor ou de pior, mas sim o equilíbrio entre essas coisas. E definitivamente não existe equilíbrio quando a gente faz algo que não foi projetado para nós. Lembre-se lá do carro que fez a melhor volta na pista. O que fez ele fazer a melhor volta foi o equilíbrio. Então, desde 2016 que eu treino, me alimento, vivo com base no método que eu criei chamado método BioLift. Onde ao invés de fazer exercícios, treinos, dietas de outras pessoas, eu sento, leio, aplico no meu corpo técnicas, hábitos, métodos de treino, de alimentação, de estilo de vida que funcionam na ciência e que se adaptam ao meu gosto, às minhas necessidades. Ou seja, eu não dou um choque no meu organismo, eu não faço coisas que eu não estou acostumado a fazer, que eu não gosto de fazer. Entendeu? E olha só, isso tem funcionado para eu conseguir manter meu corpo bonito o ano inteiro. O ano inteiro. Se você me acompanha, você vê que eu consigo manter meu corpo bem o ano todo. Eu consigo fazer um esporte, curar a maioria dos problemas, complicações de saúde que eu tinha. E se já não bastasse, eu também consegui influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Eu consegui ajudar minha mãe e outras pessoas que convivem comigo a fazerem a mesma coisa. Inclusive as pessoas que me seguem na internet. Então, focar a minha mente nesse método é o que me permitiu hoje poder participar daquela festa junina, um churrasco, um aniversário, um Natal em família, fazer um esporte que eu quiser, seja corrida, uma luta, pedalar, jogar futebol, fazer exercício em qualquer lugar, seja uma viagem, seja em casa, no parque, sem necessidade de usar equipamentos, poder chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, ter tempo para curtir a minha família, assistir um filme, jogar aquele Counter-Strike, né? Porque vocês sabem que eu gosto de um Minecraft e de um Counter-Strike, sem necessidade de ter que me preocupar em gastar tempo no trânsito, em direção a uma academia, gastar dinheiro de gasolina, de mensalidade de academia. E se você não sabe, lá na academia tem aquele problema de assédio sexual, onde os caras ficam te secando enquanto você faz exercício na academia. Isso é horrível, principalmente para as mulheres. Sem falar aquelas músicas que tocam na academia que, nossa, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, não dá. Então, meu querido, minha querida, presta atenção, porque agora é que eu vou lhe mostrar o passo a passo de como é que eu faço isso. Eu quero lhe mostrar os princípios básicos para poder atingir resultados permanentes utilizando a liberdade e a flexibilidade, tanto nos treinos, na alimentação, quanto nos hábitos de vida. Olha só, depois de testar várias coisas, seguir vários métodos de treino de alimentação durante todos esses 9 anos, eu reparei que havia algumas coisas em comum naqueles que funcionavam. Em cada um deles eu consegui definir algumas coisas que a gente vai precisar para atingir todo esse benefício que eu mencionei anteriormente. Então é o seguinte, se você é gordinho e quer emagrecer, ou se você é magrinho e quer ganhar massa muscular, a forma que a gente vai precisar fazer é a seguinte. A primeira coisa é definir um objetivo. Isso é o princípio de tudo que eu vou falar hoje. Não adianta nada você querer tomar alguma atitude sem um objetivo em mente. Isso é tolice, é definitivamente o jeito mais fácil de perder tempo que existe, ok? Defina um objetivo. Isso é o mais simples, é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que a gente precisa é descobrir quais passos seguir para atingir este objetivo. Então,
todo objetivo exige uma série de passos para chegar até ele. Por exemplo, se você tem desejo de passar em um concurso público, você precisará definir quais matérias irá estudar, para depois definir um tempo de estudo que você vai demandar todos os dias, para então executar este tempo e por fim realizar o concurso. Mas isso aqui que eu estou falando é só um exemplo para você poder entender, ok? A terceira coisa é buscar saber qual elementos mais importantes de cada passo. Ou seja, em cada passo que a gente tem para atingir nossos objetivos, alguns têm mais importância do que outros. O princípio de Pareto diz o seguinte: 80% dos benefícios das coisas que acontecem na nossa vida vem simplesmente de 20% de outras coisas. Ou seja, 20% do que a gente faz pode nos gerar 80% do resultado. E é nesses 20% que a gente deve focar sempre, ok? Sempre realizar as 20% das coisas mais importantes primeiro. E por fim, a gente precisa organizar tudo isso de forma que seja gradativa para executar. Não adianta eu ter todos os passos na mão, ter todos os objetivos definidos, se eu não tenho capacidade de executar isso, cara. Presta atenção. Uma pessoa que nunca passou mais que 1 hora por dia estudando, jamais pode simplesmente passar a estudar 6 horas por dia de repente, cara. Porque olha só, a coisa certa a se fazer é começar estudando 1 hora por dia, para depois na outra semana aumente para 1 hora e meia, na outra semana aumente para 2 horas, 3 horas e aí por diante, entendeu? E depois de alguns meses ela vai conseguir manter o ritmo de 6 horas de estudo, como se fosse aquelas 1 hora que ela começou no início. Não adianta você fazer uma coisa que você não consegue, que você não está habituado a fazer. Lembra do que eu falei no início do vídeo aqui, no início da palestra, cara. Presta atenção, aquilo vai servir para a palestra inteira. Então eu quero que você lembre do seguinte: nesse primeiro momento da palestra, a gente está falando de como gerar resultados que a gente deseja utilizando ferramentas que nos dão liberdade e flexibilidade para executar. A gente não deve arriscar usar recursos que nos obrigam a avançar de repente, sem nos dar a oportunidade de agir com aquelas coisas que a gente já está familiarizado. Dá para entender? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Coloca aí no chat se vocês estão entendendo. Eu quero saber se eu estou sendo claro aqui com vocês, ok? Coloca aí no chat para saber, para eu poder saber se eu estou conseguindo ser claro. Pois do contrário, a gente vai cair novamente naquele pico de motivação temporária. E a gente acaba não chegando em lugar nenhum, sempre repetindo o mesmo ciclo, caindo na mesma porcaria de erro. Agora eu quero que você pegue um papel, caneta e um bloco de notas, sei lá, pega o bloco de notas do seu computador aí, do seu celular, não sei, se vira aí. Porque você vai precisar escrever isso aqui agora. Então eu vou te dar 10 segundos, 20 segundos para você poder pegar um papel e caneta, abrir o bloco de notas do seu computador, abrir o bloco de notas do seu celular para anotar. Então pega o papel e caneta aí, pegou? Ok, então vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa saber é quais os objetivos disponíveis para você naquele momento, nesse momento. Então escreve aí, faça a pergunta para você mesmo escrevendo no papel. Primeiro, qual o meu objetivo nesse exato momento? Qual o meu objetivo? Eu quero hipertrofia? Eu quero ganhar força ou eu quero ganhar resistência? São só alguns dos objetivos. Eu quero que você escreva o seu. Não sei se é força, hipertrofia, resistência, não sei. Qual que é o teu objetivo? Escreve aí qual que é o teu. Ok? Escreve aí. Ah, Daniel, mas por que eu preciso definir isso? Cara, presta atenção. Porque sem saber qual é o seu objetivo, se é hipertrofia, se é força, se é resistência, é impossível definir se você vai querer ganhar peso, perder peso ou manter o peso. Porque olha só, quem quer hipertrofia geralmente busca ganhar massa muscular, sem ganhar gordura. E para isso existe uma coisa chamada bulking e cutting. Olha esse exemplo aí. Geralmente os fisiculturistas eles têm o foco de ganhar a maior quantidade de massa muscular possível sem ganhar gordura. É simplesmente estética, cara. Os caras buscam isso. E para buscar isso, para conseguir atingir isso, eles têm que ter um objetivo. Outro exemplo aqui é o seguinte: quem quer ganhar força, geralmente precisa ganhar um pouco mais de peso, porque um músculo maior consegue estocar muito mais glicogênio, e mais glicogênio gera mais força. Eu vou te dar um exemplo aí dos powerlifters, strongmen. Cara, esses caras são enormes e eles não se preocupam com a quantidade de gordura que eles ganham, porque
Quanto mais massa muscular, quanto mais fontes de energia eles têm estocada no corpo, mais força eles vão ter. E o objetivo desses caras é força. Então, sem saber o objetivo, eles não vão saber se eles precisam comer mais ou comer menos. Você está entendendo o raciocínio aqui? O último exemplo aqui, para poder entender, se você não tiver entendido ainda, né, que eu acho difícil. A pessoa que quer ganhar resistência, muitas das vezes ela prefere perder peso, porque quanto mais peso os músculos delas precisam sustentar, menos tempo eles aguentam fazendo determinado exercício, determinado esforço. Então, perder peso pode aumentar a resistência do corpo daquela pessoa. Por exemplo, um cara que corre uma maratona, tu acha mesmo que esse cara vai ter alguma vantagem se ele ganhar peso? Claro que não. Se tu reparar, a maioria dos caras que ganham maratonas, que correm maratonas, eles são magrinhos. A maratona não deixa eles magros. Eles são magros para correr maratona, porque quanto mais magro o cara for, mais fácil é para ele correr, menos peso ele tem que sustentar durante uma corrida. Não sei se você já correu mais de 10 quilômetros. Cara, todo o pezinho que tu leva no teu corpo influencia no desempenho. Então, para uma pessoa que quer resistência, às vezes vale muito mais a pena ela perder músculo, perder peso, perder gordura, entendeu? Então é o seguinte, você definiu quais são os seus objetivos? Ok, e agora? Agora é hora de definir quais são os passos que você precisa dar para atingir estes objetivos. Então eu quero que você escreva aí. Segunda pergunta. Quais são os passos que eu preciso dar para atingir o meu objetivo? Eu vou te ajudar aqui nessa resposta te mostrando quais são os passos que eu defini para mim, ok? Que como esse vídeo eu estou te mostrando passo a passo que eu utilizei, eu vou te mostrar aqui as coisas que eu escrevi para mim. Então a primeira coisa que eu preciso definir é o tipo de treino que eu vou precisar fazer. Esses treinos são os treinos que eu preciso de equipamentos, que eu preciso de cargas, ou são treinos que eu posso fazer absolutamente sem nada, que eu posso fazer em casa, que eu posso fazer no parque. Em alguns esportes, como na ginástica olímpica e no levantamento de peso olímpico, a melhor forma de treinar é utilizando os próprios equipamentos daquele esporte. Um levantador de peso olímpico, o melhor jeito dele treinar por aquele esporte é levantando peso, cara, entendeu? Mas se o caso for apenas para você ganhar estética, para você ganhar volume muscular, força, resistência, você não precisa de peso, você não precisa de equipamento. O meu próprio canal já provou isso, lá no meu Instagram eu já provei isso várias vezes. E, cara, se você ainda duvida disso, não tenho muito o que te falar aqui. Você simplesmente vê os meus resultados que eu tive sem carga, sem equipamentos e tirar suas próprias conclusões, ok? Então a segunda coisa que eu preciso definir é quantas vezes por semana eu preciso treinar. Ou seja, se eu tenho o objetivo de ganhar massa muscular, existe um número de dias que pode ser melhor ou pior para mim, mas isso é influenciado sobre a quantidade de dias que eu tenho disponível na minha agenda. Cara, às vezes para mim é melhor fazer apenas 3 treinos para o corpo inteiro na semana do que treinar certos grupos musculares 2 vezes por semana. Mas pode acontecer de que para outra pessoa seja justamente o contrário. Presta atenção, isso é individual. Você jamais deve fazer os mesmos treinos que eu faço, porque às vezes para você não pode ser o melhor. Para mim pode ser bom, mas para você pode não ser, entendeu? Você tem que definir isso, cara. A terceira coisa é o seguinte: quantas são as séries e repetições que eu devo fazer em cada exercício? E quantos exercícios diferentes eu preciso fazer para atingir meu objetivo? Anotou aí? Bom, o número de séries justamente com o número de repetições vão depender se o objetivo maior é apenas força, se é aumentar o volume muscular ou se é aumentar a resistência daquele músculo em alguma atividade. O número de exercícios influencia diretamente nos ganhos que eu vou ter de acordo com a variação de estímulos que eu dou no meu corpo. Ou seja, quanto maior a variedade de estímulos que eu dou, quanto mais exercícios, que eu faço, mais preparado para situações diferentes eu vou ficar. Isso pode ser muito bom para um cara que joga futebol, por exemplo, porque ele vai ter sempre o músculo preparado para qualquer coisa que acontecer ali. Mas para um levantador de peso olímpico, por exemplo, que ele faz sempre os mesmos exercícios, não vai ter tanta diferença assim. Então, às vezes, aumentar o número de exercícios pode ser perda de tempo para você. Você vai precisar definir isso, ok? Você vai precisar definir isso. A quarta coisa é, sem dúvida, uma das mais importantes. Para melhorar meus resultados, eu vou ter que alongar antes ou depois do treino.
Preciso fazer aquecimento? Para começar, alongar antes do treino pode ser incrível para algumas pessoas, para quem quer desbloquear algum movimento, mas pode ser péssimo, presta atenção, pode ser péssimo para quem quer bater um recorde de repetições, um recorde de carga. Então é necessário saber exatamente em qual ocasião utilizar para evitar frustrações e lesões no meio do treino, porque do contrário o aquecimento vai ser mais vantajoso para você. Alongar e aquecer, galera, é tão importante quanto o próprio treino em si e muitas vezes vai definir se você vai ou não atingir um objetivo. Tu quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui, olha só isso, velho. O Pistol Squat, vocês já viram o Pistol Squat? Eu vou mostrar na imagem aí na tela para vocês verem. O Pistol Squat é um movimento que se uma pessoa que tem muita força, vamos supor que o cara tem muita força, mas se ele não tem flexibilidade, ele vai sentir extrema dificuldade de executar o Pistol Squat. Mas uma pessoa que é muito flexível e não tem tanta força assim para executar, vai sentir muito mais facilidade para executar o movimento, porque esse movimento ele depende muito mais de você ter flexibilidade do que força. Vamos lá para o próximo. O quinto passo é saber quais técnicas de treino eu preciso utilizar para aumentar ou abaixar a dificuldade dos exercícios que eu estou fazendo. Olha só, existem várias e várias técnicas para deixar um exercício mais eficiente na calistenia e na musculação. A maioria dessas técnicas, galera, inclui variáveis como o tempo de execução da série, quantidade de articulações presentes no movimento, oclusão sanguínea, entre outras coisas. O que ninguém sabe é que a maioria dessas técnicas vão ser necessárias para aprender uma hora ou outra para subir de nível na calistenia, porque diferente da academia, a gente não usa carga, velho. Se você não souber essas técnicas de treinamento para aumentar a dificuldade dos movimentos, você vai se ferrar para evoluir na calistenia, porque é obrigatório saber essas técnicas, ok? A gente não usa carga, a gente precisa saber isso. Todo mundo tinha que saber isso. Então vamos lá, o sexto passo. E aqui o passo mais delicado, ok? Isso aqui vai gerar muita polêmica. Quanto tempo de descanso eu preciso dar para os meus músculos? Ah, Daniel, é 24 horas. Ah, Daniel, é 48 horas. Nessa parte eu quero que você entenda que a resposta vai depender do quão intenso foi seu treino no dia. Às vezes, galera, um treino pode deixar você parado por uma semana, enquanto o outro treino vai te permitir voltar lá no outro dia e repetir a mesma coisa, velho. Exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, às vezes você fez um treino pancadão, porradão, e tu ficou uma semana sem conseguir mexer teu braço. Mas às vezes você fez um treino simples que você consegue simplesmente ir lá no outro dia fazer o mesmo treino. Você está entendendo? É muito diferente o tempo de descanso que eu vou precisar entre um e o outro. Então é muito individual, cara. Isso aqui não é uma regra exata. Se você vê alguém falando que você precisa de 48 horas, de 24 horas de descanso, tá errado. Você precisa do tempo do seu músculo. O seu músculo é que vai dizer quanto tempo você precisa ou não naquele treino que você fez. Coloca isso na sua cabeça, nunca mais esqueça, ok? Agora vamos definir em relação à alimentação, ok? Já passou a parte dos treinos. Eu quero que você tenha anotado tudo isso. Se você não tiver anotado, velho, nossa, anota isso aí. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso definir na alimentação é qual o tipo de alimentação que eu vou seguir. Para eu poder saber disso, eu tenho que já ter definido o objetivo que eu perguntei lá no primeiro passo. Se é hipertrofia, se é força, se é resistência, você já tem que ter definido isso, ok? Eu preciso fazer uma dieta para ganho ou perda de peso. Eu preciso saber isso. Existe uma coisa chamada bulking e cutting. Cada uma dessas coisas vai servir para um objetivo diferente. A segunda coisa que a gente precisa definir, como fazer para calcular a quantidade de calorias que eu gasto. Sim, galera, calcular as calorias é uma das coisas mais importantes de uma alimentação, de uma dieta, pois vai ser o fator determinante entre você ter ou não resultados que você quer. Uma pessoa que excede demais as calorias, ela tende a ganhar muita gordura. Por outro lado, uma pessoa que restringe demais, que come muito menos calorias do que deveria na alimentação, ela pode perder grande parte do volume muscular. Então, você vai ver uma pessoa que às vezes ela deixa de comer muito, ela restringe muito as calorias. Você vê aqueles caras que são falso magro. Eles são magros, mas tem aquela barriguinha saliente, cheia de gordura. Isso é pessoa que restringe demais a alimentação, ok?
Aqui, os ajustes finos são muito importantes para não acontecer esse tipo de situação. Isso aqui é a parte mais importante da dieta, é a primeira parte. O próximo passo é o seguinte: quanto de proteína, quanto de carboidrato e quanto de gordura eu devo consumir no dia. Essa parte, galera, está diretamente ligada na parte anterior, no número de calorias que eu vou precisar. Então, uma pessoa obesa, ela jamais, presta atenção aqui, velho. Uma pessoa obesa jamais deve comer a mesma quantidade de macronutrientes que uma pessoa que quer ganhar peso. O corpo de um cara obeso, ele pode não conseguir absorver todo o macronutriente que um cara magrinho come. Então, você vai jogar fora tudo que você come através das fezes. Ou seja, você vai estar fazendo um cocô caro. Para resumir assim, você vai estar jogando o seu dinheiro no vaso, na descarga que você dá lá através do seu cocô. Então, a quantidade de proteínas que uma pessoa magra come é completamente diferente da quantidade de proteínas, de gordura, de carboidrato que uma pessoa gorda come. O quarto passo aqui pode ser um choque para você, mas vamos lá, isso aqui é para ser real, para ser verdadeiro. Quais suplementos eu preciso usar para aumentar meus resultados? A verdade é o seguinte: alguns suplementos podem ser extremamente necessários. Sim, você ouviu certo. Extremamente necessários. Em determinados casos. Não em todos os casos. Em alguns casos, eles vão ser desnecessários. O fato é o seguinte: muitas pessoas perdem uma grana em suplementos que, na verdade, não são realmente necessários para o caso delas. Um suplemento jamais deve ser usado para substituir uma comida. Mas o suplemento ele sempre tem que ser usado no intuito de suprir a falta daquele nutriente daquela comida. Ou seja, você não vai tomar um suplemento para substituir seu almoço ou sua janta. Você vai tomar um suplemento para suprir a falta de um nutriente que você não conseguiu comer naquele dia. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou tentando dizer, cara? Não gaste seu dinheiro com suplementos se você não precisar deles. Não joga seu dinheiro fora. Você trabalha para conquistar seu dinheiro. Não joga fora com besteira, cara. E agora, em relação ao meu dia a dia, eu vou precisar definir quais hábitos eu devo ter durante esse período que eu me coloquei para atingir o meu objetivo. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante, tão importante quanto os outros passos anteriores que eu falei. Anota aí essa pergunta. O que eu preciso fazer para melhorar as minhas chances de atingir os meus objetivos? Quantas horas de sono eu preciso dormir? Daniel, eu preciso dormir 8 horas de sono? Daniel, eu preciso dormir 4 horas de sono? Cara, depende. 4 ou 8 horas de sono podem dar resultados completamente diferentes. E diferente do que muitas pessoas falam por aí, o melhor para cada um não é 8 horas. Vai depender apenas do seu próprio organismo. Eu, por exemplo, Daniel Cunha, a quantidade de horas que eu preciso dormir por dia é 6 horas. Ah, Daniel, mas não é 8 horas o certo? Não, o certo depende do seu organismo. Se alguém te falar o certo para você, tá errado. Quem vai definir o certo é o seu próprio corpo, ok? Nunca esqueça disso. Agora, outra coisa muito importante que pode te salvar. Como posso definir as minhas planilhas de treino antes de cada semana? Olha só. Definir as planilhas de treino de cada semana vai servir para salvar e para progredir nos resultados de maneira concreta. Vai salvar teu tempo, irmão. Vai salvar o teu tempo, pode salvar teu mês. O problema é que a maioria das pessoas não sabe nem como que faz uma planilha de treino. Eu tenho oferecido de graça para as pessoas as minhas planilhas de treino toda semana, né? Pro e-mail. Mas, gente, as minhas planilhas de treino é pra mim, não vai servir pra todo mundo. Tem um monte de gente reclamando lá que os exercícios são muito difíceis de fazer. É claro que é muito difícil de fazer, cara. Eu tenho 9 anos de treino. Os meus exercícios que eu faço não vão servir para uma pessoa que acabou de começar. Então isso é muito individual, ok? Eu não tô querendo ser grosso com você. Eu tô falando que isso aqui é uma coisa individual que você precisa entender. Esse vídeo aqui é um passo a passo, essa palestra é um passo a passo. Então isso aqui é uma coisa que você precisa definir. Agora, para fazer tudo isso, para fazer essas coisas todas entrarem em harmonia, essa é a terceira pergunta que eu quero que você anote aí no seu papel, no seu bloco de notas. A mais importante de todas, ok? Qual é a ordem de cada um desses passos? Qual eu devo executar primeiro? Você lembra do que eu falei da lei de Pareto lá? Pois é isso aqui. Eu preciso saber qual passo eu devo dar prioridade. Dessa forma, eu vou organizar em uma sequência que dê para seguir dia após dia.
Dessa forma eu vou fazer uma escala crescente, vou fazendo uma coisa mais gradativa. Isso aqui é crucial. Se eu não souber fazer, é melhor eu nem começar, porque pode dar tudo errado. Eu posso cair de novo naquele pico de motivação externa temporária. E cara, se você caiu nesse ciclo, velho, pra você sair, bicho. Mas vamos lá, pra sua sorte, pra sua salvação, pra alegria de todo mundo, né? É exatamente isso que eu vou te mostrar no meu método de treinamento chamado BioLift. A maioria das pessoas já conhecem. Então deixa eu te falar aqui agora como que funciona esse método. Mesmo para você que já comprou, você vai ter uma surpresa quando você ouvir o que é que eu vou falar aqui. O BioLift consiste basicamente em um conjunto de vários e-books em PDF, com vários vídeos formando um grande passo a passo detalhado sobre como gerar resultados usando ferramentas de acordo com os nossos gostos. Presta atenção, de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, a gente não cai naquele pico de motivação externa. Você tá entendendo, cara? Isso aqui é muito forte. Então, a primeira coisa que vai ver no método BioLift é o meu e-book chamado A Base da Calistenia, que você vai poder ler no computador, no celular, em qualquer lugar que você quiser. E nesse PDF, nesse e-book, né, no caso, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para definir um objetivo. Ou seja, foi aquela coisa que eu te falei lá na frente. Se é um objetivo de hipertrofia ou resistência, eu preciso definir isso, porque sem saber qual é o meu objetivo, se é hipertrofia, se é força, se é resistência, é impossível eu definir qual vai ser a minha dieta, qual vão ser os meus treinos, se vai ser para ganhar peso, se vai ser para perder peso, se vai ser para manter o peso, ok? Nesse e-book, a primeira coisa que eu vou te falar é justamente como você pode fazer isso. Você precisará descobrir quais passos seguir para atingir estes objetivos. Então, eu vou te mostrar se são treinos com carga, se são treinos sem carga, qual a diferença entre um treino com carga e um treino sem carga. Você vai precisar saber a frequência de treino que você precisa fazer, ou seja, quantas vezes por semana você precisa treinar. Eu vou te mostrar quantas vezes por semana você precisa treinar neste e-book. O volume e a intensidade de treino, que significa quantas séries e repetições utilizar nesse período de acordo com o seu objetivo. Nesse e-book eu vou te mostrar justamente quais são as quantidades de repetições, de séries que você precisa fazer para o seu objetivo. Ah, Daniel, é 5 repetições? É 5 séries para cada exercício? Ah, é 20 séries, 20 repetições? Eu vou te mostrar exatamente isso, ok? Outra coisa, alongamento e aquecimento. Aqui eu vou te mostrar como alongar ou aquecer de acordo com o seu objetivo. É o objetivo de desbloquear o movimento, eu vou te mostrar como que você faz. É um objetivo de aumentar o número de repetições, de bater um recorde, eu vou te mostrar como que você faz. Outra coisa que você vai ver também na base da calistenia, nesse e-book. Você vai ver os 9 princípios do treinamento. Aqui, galera, é onde você precisa saber quais técnicas necessárias para aumentar a dificuldade e a eficiência de um movimento. Isso aqui é aquela coisa que eu te falei, que são as técnicas de treinamento que você precisa saber para avançar na calistenia. Eu vou te mostrar uma por uma, todas elas explicadinhas, como que você pode fazer, ok? Tudo vou explicar nesse e-book aqui. Outra coisa, tempo de descanso entre as séries, ou seja, qual tempo de descanso usar para cada tipo de treino, para cada tipo de objetivo. E se não bastasse, eu também vou te mostrar quantos dias esperar para voltar a treinar o mesmo músculo de acordo com as suas individualidades. O mesmo tempo do seu amigo não vai ser o mesmo tempo do seu e nem do meu, ok? Eu vou te mostrar como definir esse tempo nesse e-book. Então, para fazer tudo isso, você precisa ter uma base de exercícios, uma biblioteca de exercícios. Além do meu canal do YouTube, no método de treinamento BioLift, eu tenho uma biblioteca, uma enciclopédia de exercícios que eu já deixei prontos lá. Nesses exercícios, eles podem se adequar ou não ao seu treino, ao seu objetivo. Então, no meu método de treinamento BioLift, você vai encontrar 3 PDFs e dentro desses PDFs tem links com vários exercícios, sendo eles puxar, empurrar e pernas. Cara, presta atenção, nesses PDFs tem mais de 100 planilhas de treino escaláveis em nível. O que significa isso? Eu coloquei desde o exercício mais fácil do mais iniciante, avançando até o nível mais difícil.
Ou seja, o pistol squat nem todo mundo consegue, mas eu coloquei o pistol squat no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, no nível 5, desde a pessoa que nunca fez um treino na vida até a pessoa que já treina há muitos anos. Eu coloquei os níveis, eu separei por níveis os treinos, as planilhas e os exercícios. Dessa forma você não vai ter falta de variedade de exercícios e você também não vai ter exercícios que você não consigam fazer ou que sejam fáceis demais. Tudo isso já está pronto lá, ok? De acordo com cada semana, de acordo com cada nível. Quando você abrir lá o PDF, você vai entender tudo que eu tô falando, você vai ter uma surpresa. Além dos exercícios, você precisa saber exatamente quais são os hábitos que você precisa ter durante esse período. No método de treinamento Biolift, eu vou te apresentar um e-book com 16 hábitos. É um desafio, cara. É um desafio com 16 hábitos que a gente vai fazer em 16 semanas. Nesse desafio eu vou te mostrar 16 hábitos que você precisa para aumentar 100% das suas chances de atingir o seu objetivo de forma gradativa. Ok? De forma gradativa, sem dar choque no seu corpo. Óbvio, cara, presta atenção. Óbvio que para você ter uma evolução garantida, você precisa descobrir qual tipo de alimentação você vai seguir de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo. Por isso, nas próximas 4 semanas, ok? Presta atenção, isso aqui é importante. Nas próximas 4 semanas, a partir de hoje, eu vou te dar dentro do método Biolift um curso separado, um curso de graça, um curso à parte, que vai consistir em uma palestra por semana, nas próximas 4 semanas, que na primeira palestra eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer uma dieta para ganho ou perda de peso. Eu vou te ensinar tudo, absolutamente tudo, passo a passo de como fazer isso. Porque existe uma coisa chamada booking e cut, igual eu falei lá atrás. Cada uma delas vai servir para um objetivo diferente e eu vou te mostrar como fazer isso para o seu objetivo. A segunda palestra, que vai acontecer na segunda semana, eu vou mostrar como eu faço para calcular a quantidade de calorias que eu gasto. Ou seja, calcular as calorias é uma das partes mais importantes de uma alimentação, pois vai ser o fator determinante entre ela dar certo ou não. Isso vai acontecer na segunda palestra, na segunda semana. A terceira palestra vai te mostrar quanto de proteína, quanto de carboidrato e de gordura você deve consumir por dia de acordo com as suas individualidades. Uma pessoa obesa jamais deve comer a mesma quantidade de macronutrientes que uma pessoa que quer ganhar peso. Do contrário, você vai falhar miseravelmente na hora de atingir seus objetivos. E por fim, a última palestra, eu vou te mostrar quais os suplementos você precisa usar para atingir os seus resultados. Se você não sabe, suplementos podem ser extremamente necessários em alguns casos e desnecessários em outros casos. O fato é que muitas pessoas perdem grana gastando dinheiro em suplementos que na verdade nem são necessários para o caso delas, ok? Eu vou te mostrar como que você não faz para cair nesse erro. Eu vou te mostrar o que você precisa para organizar tudo isso de forma gradativa para executar, fácil de executar, respeitando as suas individualidades, o objetivo de cada pessoa. Ao finalizar a inscrição no meu método de treinamento Biolift, você vai receber um login e uma senha no seu e-mail. Esse login e essa senha vão servir para você acessar o material na área exclusiva de membros, onde você vai fazer o download de todos os PDFs, de todos os vídeos e tudo mais. Daí você vai me perguntar, e aí Daniel, quanto vai custar tudo isso? Mas eu quero te perguntar também o seguinte, qual é o valor que você dá para saber exatamente tudo o que você precisa fazer para mudar seu corpo completamente? Qual valor você dá por não perder tempo, por não perder o seu tempo, por não perder seu dinheiro se esforçando, treinando de forma ineficiente, com métodos que não dão 100% do que você precisa e muitas vezes de forma insegura? Qual valor você dá por tentar uma coisa várias e várias vezes e não ter resultados decentes? Quando eu fui colocar o preço nesse treinamento, eu precisei levar várias coisas em consideração. Uma dessas coisas, por exemplo, é os meses e meses de trabalho duro que eu tive para fazer todo esse conteúdo de altíssimo nível que eu produzi. Tudo de forma ordenada, organizado, em passo a passo. Olha só, pesquisando muito eu cheguei à seguinte conta. Uma mensalidade de uma academia custa em média R$130, mas com plano de fidelidade ela pode custar R$80 por mês durante um ano. Então, só aí você já tem uma conta de R$960 por ano no mínimo, só para pagar a academia. Isso sem contar personal trainer, sem contar nutricionista.
Mas vamos incluir também o preço do personal trainer aqui, porque sem um personal trainer você pode não saber muita coisa, né? Pode fazer tudo errado na academia, não adianta. Muita gente aqui sabe como é que são os professores dentro da academia. A maioria dos caras não sabem absolutamente nada, não te ajudam em absolutamente nada. Então vamos lá, um personal trainer bom que realmente entenda de musculação, sem incluir calistenia aqui, tá? Porque a maioria dos caras não sabe nem como treinar uma pessoa com calistenia. Vamos colocar aqui que o cara sabe só sobre musculação. Um profissional bom, ele pode te custar incríveis R$ 200 por hora aula, com acompanhamento dele. Então, suponhamos que você faça 1 hora por dia durante uma semana, só para pregar o treino com ele, só para ele te dar umas dicas, umas coisas de como você vai fazer o treino pro resto da vida, né? Vamos supor assim. Somando com a mensalidade da academia, a gente já tem uma conta de R$ 1.960 no período de 1 ano. Agora eu não vou precisar nem falar sobre o nutricionista, que vai aumentar no mínimo R$ 400 por ano nessa conta aí. Mas olha só, fica tranquilo, ok? Fica tranquilo, relaxa aí, respira fundo. Eu me preocupo com você que está me assistindo agora. Você que me acompanha, que acompanha o meu trabalho. Eu sei da realidade da maioria das pessoas. Eu sei da realidade, ok? O que eu quero dizer é que o preço do treinamento não vai chegar nem na metade do valor que eu acabei de falar. Para ser mais exato, o preço desse treinamento vai lhe custar apenas 10% desse valor que eu acabei de falar. Ou seja, ao invés de pagar R$ 1.960 no treinamento, você vai pagar apenas R$ 197. Que você pode parcelar em 12 vezes de R$19,19. Cara, presta bem atenção. Isso dá menos de 70 centavos por dia. Cara, 70 centavos por dia. Isso não dá nenhuma pizza por mês hoje em dia. E assim, não sei você, né? Mas a pizza pra mim não vai mudar nada na minha vida. Já o conteúdo que eu tô dando nesse treinamento aqui vai lhe render fruto pro resto da vida. É um conhecimento, é uma base pro resto da vida, velho. Mas Daniel, não tenho cartão de crédito. Como é que eu posso adquirir de outra forma? Cara, você vai ter a possibilidade de adquirir tanto por boleto bancário, tanto por débito bancário ou por PayPal. Ok? Você vai ter essas 3 formas aí, além do cartão de crédito para adquirir. E para você cair na real, que isso aqui se trata de uma oportunidade irrecusável, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Normalmente, quando você investe um dinheiro seu em alguma coisa, sempre você vai correr algum tipo de risco. Algumas vezes você vai correr mais riscos, outras vezes você vai correr menos riscos. Mas nesse caso aqui, neste treinamento, eu tomei todo o risco para mim. O que é que eu tô querendo dizer? Eu vou te oferecer uma garantia incondicional de 7 dias. O que eu tô querendo dizer com isso? Por qualquer motivo que for, se você não se identificou com o conteúdo, se você não gostou da letra que eu coloquei no e-book, se você não gostou da minha cara, qualquer motivo, cara, qualquer motivo, não tem problema. Você simplesmente envia um e-mail para mim no período de 7 dias e eu te devolvo todo o seu dinheiro. Eu não vou te perguntar qual motivo que você tá pedindo de volta. Eu simplesmente vou ler o seu e-mail e vou te dar o seu dinheiro de volta, ok? Você vai ter 7 dias para fazer isso, cara. Você vai lá abrir o material, olhar. Se você não gostar, cara, me envia um e-mail pedindo seu dinheiro de volta e pronto, acabou. Vou te dar o dinheiro e você vai sair feliz, ninguém vai sair perdendo. Ok? A própria lei, a própria legislação garante isso para você. Então é impossível que você perca o seu dinheiro. E agora, como se já não bastasse, como se isso já não fosse o suficiente para você já estar comprando o método de treinamento, deixa eu te mostrar o porquê que isso aqui é uma oportunidade irrecusável. Não tem como você sair dessa palestra aqui sem ficar doido. Eu vou te mostrar o pacote de bônus, exatamente bônus que eu vou colocar só para quem adquirir o método BioLift nos próximos 5 dias. Então presta atenção. Para quem adquirir o método BioLift nos próximos 5 dias, até 5 dias, a partir da data de hoje, você vai ganhar esses bônus que eu vou mencionar agora. O primeiro bônus é o seguinte, eu vou te dar de graça nessa campanha o meu e-book chamado A Nata das Divisões de Treino com Peso Corporal. Nesse e-book eu vou abordar as melhores divisões de treinos que existem na calistenia e como você pode usar elas nos seus treinos, no seu dia a dia. O segundo bônus é o método Daniel Cunha de definição muscular utilizando o jejum, exatamente. Aqui eu vou te explicar o método que eu uso para manter sempre meu corpo definido. Você que está me acompanhando no Instagram agora, você sabe que eu estou no ganho de peso, mesmo assim eu estou mantendo meu corpo definido. Tudo isso utilizando a estratégia do jejum. O terceiro bônus é o seguinte,
Aqui você vai aprender o básico que você precisa saber para ter resultados utilizando a alimentação na calistenia. Aqui eu vou te mostrar o mínimo, ok? O mínimo que você precisa saber para fazer seu corpo ser obrigado a dar resultados de força, de definição muscular, de massa muscular, usando a alimentação. Agora, o quarto bônus que tem 100% a ver com essa palestra aqui, que foi o tema dessa palestra, é o método Daniel Cunha de ter resultados comendo o que quiser. Sim, você leu certo. Eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a famosa dieta flexível, que é o que eu uso todos os dias. Mas assim, eu quero te explicar que não é igual os canais de musculação mostram na internet. Aqueles caras, eles fazem muita porcaria que fazem mal para a saúde. Então eu vou te explicar o jeito que eu utilizo, tá? Sem prejudicar a minha saúde. Mais um bônus para finalizar aqui, eu vou te mostrar as técnicas de treinamento mais avançadas e escondidas para ganhos na calistenia. Cara, existem técnicas na calistenia que nenhum canal jamais falou aqui no Brasil. E nem eu mesmo falei no meu canal. Isso que eu vou te mostrar nesse bônus aqui. As técnicas mais avançadas, as técnicas mais escondidas que os caras não falam, que os treinadores de altas performance não falam, porque elas são perigosas, tá? Apesar delas serem muito boas, elas são avançadas. Véi, os treinadores de alta performance usam isso nos atletas de musculação, nos atletas de fisiculturismo. E eu simplesmente peguei essas técnicas e adaptei para calistenia. E nesse e-book eu vou te mostrar exatamente como fazer essas técnicas e quais são essas técnicas. Para fechar com chave de ouro aqui, isso aqui eu nunca dei para ninguém, eu nunca dei nenhuma promoção, nunca dei em nada. Isso aqui é só vocês que estão tendo a primeira vez que vocês vão estar tendo. Para fechar com chave de ouro, você vai ter a oportunidade de entrar num grupo exclusivo do Telegram. Ah, Daniel, mas já não tem um grupo no Telegram? Sim, mas o grupo no Telegram que eu coloquei é um grupo mais pra galera. Esse grupo que eu vou criar aqui é só para as primeiras 50 pessoas que vão adquirir o método BioLift a partir de hoje, a partir de agora, até nos próximos 5 dias. Para você que faz parte das 50 pessoas que vão comprar o método BioLift a partir dessa palestra aqui hoje, você vai ter a oportunidade de estar num grupo VIP no Telegram comigo. Ou seja, durante uma semana eu vou responder todas as dúvidas que surgirem nessa semana dentro do grupo. Então você vai ter como se fosse um acompanhamento, né? Vamos dizer assim, um acompanhamento comigo nesse grupo. 50 pessoas apenas, ok? Mais do que 50 pessoas já começa a ficar embolado, eu não consigo dar conta. Portanto, você tem apenas 5 dias contando com hoje, contagem regressiva, 5 dias para poder adquirir o método BioLift com todos esses bônus que eu acabei de te apresentar. Queira você ou não, agora você tem apenas 3 opções que só você vai poder decidir. Só você vai poder tomar a decisão e independente da decisão que você tomar aqui agora, eu vou te respeitar, ok? Eu vou respeitar o que você escolher. A primeira opção que você tem é simplesmente não fazer nada, ignorar tudo que eu acabei de te falar e deixar essa oportunidade passar. Dessa forma, você não vai ter nenhum resultado e vai continuar na mesma. A segunda opção é você passar por exatamente tudo que eu já passei. Cara, são 9 anos de treino, eu me lesionei muito, fiz muita besteira, fiz muita coisa errada. Eu precisei ler vários artigos, maioria deles em inglês, sem contar a experiência de colocar tudo em prática dia após dia durante esses 9 anos. Pode ser que você consiga ficar até melhor do que eu se você ter as mesmas experiências. Mas uma coisa é certa, você vai levar bastante tempo para chegar lá. E a terceira opção, que na minha opinião é a mais inteligente de todas, é adquirir o meu método de treinamento BioLift e encurtar, minimizar a curva de aprendizado em relação a tudo sobre calistenia, em relação a tudo sobre alimentação, em relação a tudo sobre hábitos de vida. O que você deve fazer agora é clicar no link ou no botão que vai aparecer aí embaixo do vídeo ou na descrição do vídeo, preencher os campos e finalizar a sua aquisição do método BioLift. Após isso acontecer, você vai ter acesso imediato a tudo que eu falei aqui hoje. Então é isso. Eu demorei muito tempo para formar o conteúdo, para transformar esse conteúdo em algo mais resumido, porque, sem brincadeira, galera, eu demorei mais de 10 horas escrevendo para poder fazer o conteúdo de 10 horas se transformar em uma palestra de 1 hora. Então eu espero que isso aqui tenha te ajudado. Boa sorte para você que vai comprar o BioLift. Tem gente já comprando aqui. Se você precisar ver novamente a palestra, vai ficar gravado, ok? Para as pessoas que se inscreveram na lista, vai ficar gravado só para essas pessoas.
Então, se você não se inscreveu, se inscreve que ainda dá tempo. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana, que esse conteúdo aqui seja de grande valor para você. É um conteúdo gratuito que muitas pessoas pagariam muito caro para ter, ok? Então, dê o valor nesse conteúdo. Que você tenha ótimos ganhos e é isso aí. Eu fico por aqui. Tamo junto.